Meus amigos, como vocês já devem saber, Trump decepcionou a população brasileira e tirou a Magnitsky de Xandão e esposa em troca de negociações obscuras. Infelizmente, parece que não importa o quanto Careca estivesse desrespeitando os direitos humanos, e sim qual a vantagem que o Laranjão vai levar. Bem, eu separei 2 vídeos para a gente ver. O vídeo do Rogério Marinho desmascarando as reais causas disso ter acontecido e o que deve ser feito agora. E também o vídeo do Marcel Van Hatten, também esclarecendo o que aconteceu e convocando a população para que continue lutando. Vamos assistir? Acabamos de receber a notícia de que os Estados Unidos levantaram a sanção da Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa. Esse não é um bom dia para a democracia brasileira. Pela mensagem que essa sanção levantada traz e a narrativa que a esquerda brasileira que comemora está fazendo. Primeiro, quando a sanção foi imposta, todos nós aqui que prezamos a democracia, que acreditamos no Estado de Direito, achávamos naquela oportunidade que o presidente Trump e os Estados Unidos estavam preocupados com a questão da invasão de prerrogativas entre poderes, com direitos fundamentais dos brasileiros e dos cidadãos americanos que aqui vinham ou que tinham interesses no Brasil, que havia uma genuína preocupação com a liberdade de expressão, com a democracia como um todo, com o devido processo legal, mas está cada vez mais claro que países não têm afinidades nem afetos, têm interesses. E o presidente Bolsonaro ele foi usado como argumento, inclusive na carta enviada ao Brasil, para que essa tarifa fosse imposta, uma tarifa excessiva, na minha opinião, subsequentemente, a sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Corre na imprensa que houve um preço nessa negociação feita, e essa negociação passou desde negociações comerciais, mineração de terras raras, interesses das Big Tech, das plataformas de redes sociais, programas ligados a satélites, ações de interesses estratégicos dos dois países, até se diz, aí o tempo vai nos dizer se há ou não razão no que se especula, pela cabeça do amigo, do companheiro Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, ao governo americano, isso intermediado por Lula. Então eu espero que isso seja um episódio que sirva para que a sociedade brasileira entenda que a resolução dos nossos problemas está no nosso país, junto com o nosso povo, da maneira adequada, da maneira correta, na liça que é o debate político. Na próxima semana nós teremos a oportunidade de votarmos o projeto que veio da Câmara dos Deputados que trata da redução de penas e de liberação de quase 1.000 pessoas que foram injustamente presas e denunciadas em função de 8 de janeiro. É um primeiro passo. Não é o que queríamos, mas é o que temos. E a partir daí vamos continuar lutando para que outros passos sejam dados e que o Brasil volte a respirar a liberdade, volte a respirar a democracia, porque esse governo tem feito muito mal ao país. E a aliança estabelecida com outro poder, no caso o executivo e judiciário, tem feito muito mal à democracia. Então, não vamos esmorecer, vamos manter a chama acesa. Temos uma candidatura, que é a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, que merece o respeito de todos nós, e cabe à direita brasileira buscar forças, se arregimentar em cima desses valores que nós sempre defendemos e fazermos a nossa parte para que em 2026 o Brasil volte, como eu disse anteriormente, a respirar áreas de liberdade, expulsando através do voto aqueles que assaltaram o país, continuam assaltando o país e infelizmente não tem projeto de país, tem projeto de poder. Abaixo o PT, viva a liberdade, viva Jair Messias Bolsonaro em 2026, Flávio Bolsonaro para presidente. Diz que caiu. E agora? E agora a gente continua fazendo o que a gente está fazendo. Aliás, a gente faz ainda mais. A gente dobra a aposta. É isso que a gente vai fazer. Eu passei ontem e hoje, quem me acompanha nas redes sabe, o dia inteiro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, enfrentando o sistema que quer me suspender do mandato durante 6 meses. É isso mesmo. Apesar de o corregedor da Câmara ter passado uma punição de 1 mês adiante, o que se fala nos corredores da Câmara é que querem nos suspender, o Marcos Polon, o Zé Trovão e eu, por 6 meses dos nossos mandatos parlamentares. Por quê? Porque nós defendemos a Casa Legislativa dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Porque nós contrariamos a esquerda, fazendo uma manifestação, uma ocupação na mesa diretora pacífica, diferente de como eles fazem. Porque a gente está incomodando o sistema que se dobra ao Supremo Tribunal Federal. E se a Magnitsky, que nós celebramos, caiu para o ministro Alexandre de Moraes, que continua sendo um violador de direitos humanos, se a Magnitsky caiu para uma pessoa que abusa da sua autoridade,
Isso é problema lá dos Estados Unidos. O meu problema, e eu fui buscar essa camiseta aqui no meu armário aqui em Brasília, ganhei de presente do Novo de Minas Gerais e agradeço pelo presente, já usei em uma das manifestações. O meu problema quem resolve sou eu. O problema do Brasil quem tem de resolver são os brasileiros, somos nós, como nós sempre resolvemos. Eu voltei do exterior, quando eu morava no exterior, fiz 2 mestrados, um na Holanda, um na Dinamarca. Voltei do exterior quando eu já trabalhava lá, empreendia lá para vir ao Brasil para lutar pelo meu país, para lutar pelos meus amigos, pelos meus familiares, por você, por cada um de nós. Eu voltei para o Brasil porque eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, esse nosso Brasil verde e amarelo que nos dá orgulho. Então é claro que determinadas notícias nos deixam extremamente insatisfeitos, inclusive essa de hoje. Agora, todos os dias a notícia é ruim. Repito, que nós estamos enfrentando no Conselho de Ética e vencemos. Vencemos o dia de ontem, vencemos o dia de hoje e o sistema não nos dobrou. Quem me acompanha sabe. Quem não está sabendo até agora vai saber neste momento. Hoje nós conseguimos encerrar a reunião no Conselho de Ética que queria me suspender sem terminar as oitivas das testemunhas, sem o fim da instrução, que aliás pode ser feito até janeiro deste ano. Por quê? Porque nós lutamos. Os deputados da oposição que lá estavam lutaram até o fim, catimbaram, trabalharam contra o sistema, contra a esquerda, contra os abusos do judiciário que chegam a vir inclusive até a Câmara dos Deputados para tentar nos caçar. E é por isso que eu quero fazer essa live nesse momento de motivação. Eu sei, repito, que a gente tem decepção todos os dias, e eu não tenho decepção em saber lá na CPI do INSS que o filho do Lula, segundo as investigações que estão acontecendo, recebia 300 mil reais por mês de mesada, segundo a imprensa divulgou, do careca do INSS. Todos os dias é uma notícia ruim, mas não é isso que vai nos deixar desistir do Brasil. Pelo contrário, agora é hora de dobrar a aposta. Foi o que eu disse desde o início. Tudo que eu fiz até agora, tudo que vocês fizeram até agora, provocou o sistema. É por isso que eles estão reagindo dessa forma. É por isso que eles vêm com uma patrola por cima de nós. Mas nós somos essa resistência. Nós temos que continuar trabalhando a favor do Brasil. Nós temos que redobrar os nossos esforços. Não é momento de desânimo. Aliás, as eleições estão para ocorrer agora, estamos às portas das eleições e nós precisamos aumentar o número de deputados federais e de senadores. É no Congresso Nacional que a coisa vai se resolver. Ou a gente resolve no Congresso Nacional ano que vem, ou se não, aí sim acabou. E é por isso que eu sou pré-candidato ao Senado da República. Porque ali em especial no Senado é onde nós temos de ter uma maioria para resolver o impasse institucional e colocar ordem nos poderes brasileiros. Lá na Venezuela, em determinado momento, teve gente achando, tá tudo errado, tá tudo ruim, vamos desistir, vamos boicotar o processo eleitoral, vamos parar de nos manifestar, estão nos censurando, estão nos botando na cadeia. E o que aconteceu? Foi aí que o Hugo Chávez pegou no poder de verdade e hoje, depois de morto, tá lá o Maduro com o poder até hoje, passando por cima de qualquer regra e norma democrática. Continuem contando comigo, assim como eu quero continuar contando com vocês. Repito, pode haver decepção e tristeza, e nós temos elas todos os dias, mas não pode ter desistência, não pode ter desânimo permanente. Pelo contrário, tem de haver motivação. Dobremos a aposta, vamos para cima. Contem comigo. Assim como hoje nós tivemos uma importante vitória. Agradeço aos meus colegas deputados e senadores da oposição. Porque apesar de ser sexta-feira e o Conselho de Ética nunca ter se reunido na sexta-feira este ano, nem na quinta-feira, estiveram lá vários parlamentares. Alguns cancelaram o voo, inclusive quero fazer uma menção especial ao meu colega deputado Cabo Gilberto,
que vai assumir a liderança da oposição, esteve lá hoje, junto com vários outros parlamentares, nos defendendo. Também 2 senadores estiveram lá, senador Rogério Marinho e o senador Eduardo Girão. Nós vencemos o sistema hoje, e é um dia de celebrar uma vitória, apesar, obviamente, de outras decepções e dessa, que nós vimos hoje do fim da Magnitsky. Mas isso é problema dos Estados Unidos. Aliás, é um problema que o Trump vai ter que resolver daqui para frente, porque o instrumento vai cair em descrédito. Ou o Alexandre de Moraes deixou de ser um violador de direitos humanos, um abusador de autoridade, por causa dessa decisão de retirar a Magnitsky. Muito antes, pelo contrário, ele está dobrando a aposta também. Ele mandou a Câmara desfazer uma decisão que foi muito clara e cristalina de não caçar o mandato da Zambelli. E aí vai lá o Trump e retira. Isso é problema dele lá, dos Estados Unidos. Ele está retirando uma sanção de alguém que continua violando os direitos humanos. Se esse instrumento vai cair em descrédito e talvez até em desuso, isso é problema dele. Agora, o problema nosso, quem vai resolver somos nós. Contem comigo, contem com cada um dos deputados e senadores da oposição, contem com as lideranças brasileiras da direita e principalmente muita fé em Deus. Vamos continuar orando nessa grande batalha espiritual que nós vivemos no Brasil e vamos continuar trabalhando pelo que é certo. Porque como eu disse ontem, repeti hoje no Conselho de Ética, podem me perseguir, podem me suspender do mandato, podem até me caçar. Nada é maior do que o meu ideal. Não é maior do que o meu ideal, como disse o deputado Alfredo Gaspar, também lá no Conselho de Ética, do que o meu próprio mandato. O meu mandato, tenho muita honra, muito orgulho de estar aqui em Brasília, estar na Câmara dos Deputados representando os meus eleitores do Rio Grande do Sul. A quem, aliás, eu peço desculpa, que eu não pude sequer voltar para o Rio Grande do Sul para cumprir uma série de compromissos por causa dessa palhaçada no Conselho de Ética. Tenho muita gratidão e muito orgulho de representar esses gaúchos todos. Mas o que realmente faz a diferença é lutar até depois do fim, ao lado do Polon, ao lado do Zé Trovão, que também estão perseguidos, ao lado de cada um daqueles que fez aquela manifestação pacífica na Câmara dos Deputados, ocupando a mesa diretora contra os abusos do STF, contra as chantagens, contra as ameaças que vinham sendo feitas para não pautar a anistia, que até hoje não foi votada. Aliás, apesar do acordo que nós fizemos. Se alguém deveria estar sendo sancionado pelo que aconteceu lá naquele dia, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem hoje sentou na cadeira do presidente Hugo Motta e até agora não desocupou porque não houve uma resposta do Hugo Motta até este momento, foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele está sentado lá naquela cadeira enquanto o Hugo Motta não responde sobre esse absurdo dessa decisão monocrática, desfazendo a decisão da Câmara dos Deputados, concorde-se ou não com ela, de não cassar o mandato de Carla Zambelli. Por isso, encerrando, digo aqui para todos vocês, fé no Brasil, fé em Deus, contem comigo, estamos juntos e vamos até depois do fim pela vitória do nosso Brasil. Bem, eu sou a Dona Zéfia e gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, então deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e abraços.